eu queria compartilhar um pouco disso com vocês hoje, nessa noite. Eu gostei muito de quando a Tati ela abre o culto. Obrigado. E ela fala sobre a oferta de Abel, que Deus se agrada, como o pastor ressaltou, de Abel primeiro e depois da sua oferta. Eu acho incrível como que a Bíblia ela é uma coisa viva, a palavra de Deus é viva. Existem alguns sinais de que a Bíblia é verdade, né? Algumas pessoas elas dizem, mas pastor, quanto tempo eu tenho? Tá bom, obrigado. A Bíblia, as pessoas discutem, não, mas foi escrita por homens, nananana, mas tem alguns sinais da Bíblia que provam que ela é uma verdade. Geralmente os mais conhecidos são 5, mas eu quero apontar só um. É a sua natureza encarnacional. O que é isso, Lucas? A natureza encarnacional da palavra é quando, não só quando Jesus encarna, que isso é importante porque Ele é a palavra de Deus, Ele que dá existência a todas as coisas, mas é essa natureza encarnacional que eu encarno na minha vida, ou seja, eu aplico isso e eu colho as consequências disso. Daí eu fico pensando o seguinte, né? Por muito tempo eu tenho caminhado por alguns lugares e eu ouço as pessoas dizendo, não, você tem que orar, você tem que ler, você tem que fazer, você tem que jejuar, você tem que vir para a igreja. Tem um amigo meu alemão, o Frank, ele fala assim, ter mesmo, nós só temos que morrer. Irmãos, é com muito temor no meu coração, mas com muita responsabilidade também, que eu digo para vocês, é um tempo que o Senhor quer que nós paremos de ter e que nós queiramos algo com Ele. Então ninguém precisa, vai, ora, vai, jejua, vai na igreja, vai na oração. Ei, o véu rasgou. Por que eu vou insistir em costurar, sabe? Por que eu vou insistir em fazer do caminho que Jesus abriu, vou colocar pedágio nele? Não, nós temos acesso a um Pai. E é um pouco disso que eu quero falar hoje. Porque durante todos esses dias que nós temos estado juntos aqui embaixo com as crianças e tudo mais, a gente tem aprendido sobre traumas, nós temos aprendido sobre famílias funcionais, famílias disfuncionais, estrutura familiar, medo, nós temos aprendido sobre sermos humanos, e isso aponta muito para um caráter de Deus, a retidão. Ele é um Deus reto, Ele é um Deus justo, e como uma coisa que é reta, Ele segue uma linha. Tanto é que quando Ele decide, a partir de uma relação de amor entre si mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criar todas as coisas, Ele cria a terra, a luz, separa a água do mar, a água do rio, a terra, Ele cria os animais, todas as coisas, e como coroa da criação, Ele cria o homem. E aí, quando Ele vai criar o homem, esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele não decide sozinho, Ele fala, façamos. Porque esse façamos é um coletivo. E Deus é esse Deus coletivo que, ao mesmo tempo, esse é um dos maiores mistérios da Bíblia. Ele é um só, essa trindade que é uma. Ele decide fazer um homem, mas com qual propósito? Para sofrer? Para ser predestinado a alguma coisa, ao fracasso ou qualquer coisa assim que a gente ouve por aí? Não. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionavam tão amorosamente bem que esse amor sobejava, esse amor transbordava. E aí Deus vai lá e faz o homem. Para quê? Não foi só para cuidar da criação. Foi para que nós fôssemos alvos do amor de Deus. Então é como se Deus tivesse pego assim na hora de fazer o Marcos, e Ele pinta um alvo gigante assim, fala, eu vou acertar esse cara com o meu amor hoje. Eu vou acertá-los com o meu amor. E aí Deus cria o homem e a mulher. E está tudo muito bem. De tarde lá, Deus chegava, trocava uma ideia com Adão. E aí Adão, como foi seu dia, imagino eu, né? E Adão, como foi seu dia e tudo mais. Quando Deus põe o homem e mulher dentro do jardim, Ele fala, tem a árvore da vida, tem todas as árvores daqui, vocês podem comer de tudo mesmo, menos de uma árvore, que é o conhecimento do bem e do mal.
E a vida está seguindo, e está tudo bem, de repente Eva está lá parada, vocês conhecem a história, vem a serpente, engana a Eva, plaft, ela cai no pecado. E leva Adão junto. Se a gente for fazer só um parênteses, a gente vai aprender uma lição importante. Satanás tenta Eva naquilo que ele caiu em pecado, no querer ser como Deus. E uma vez que ele quis ser como Deus e ela tentou também ser como Deus, eles assumiram um lugar de independência. Independência do quê? Desse lugar de família, desse lugar de amizade, desse lugar de mesa, desse lugar de Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles saíram de dentro dessa dinâmica familiar. E Deus botou todo mundo para fora. Que Deus cruel, né? Botou o povo para fora, não podia ter perdoado. Irmão, pensa comigo uma coisa. Eu falei mais cedo que um pai que tem um filho de 9, 12 anos, por mais que esse filho queira uma Ferrari, o pai não vai dar. Por quê? Porque se der para o filho, muito provavelmente ele vai acabar envolvido no acidente. E catastroficamente ele pode chegar no óbito, pode chegar a ficar tetraplégico. Então nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. E Deus, como um bom pai, sabe exatamente o que eu preciso, quando eu preciso, da maneira que eu preciso. E aí o povo, Deus manda o homem e a mulher embora, por quê? O homem comeu, desobedeceu, certo? Isaías 59 fala que os nossos pecados são o que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se o homem volta para o jardim, pega o fruto da árvore da vida e come estando em pecado, ele vai viver eternamente morto. O conceito que a gente tem hoje de morte, que é só desligar o corpo, não é precisamente como um conceito de Deus. O conceito bíblico de morte é uma vida separada de Deus. Por isso que a gente anda por aí e vê um monte de zumbi, de mortos-vivos. E pasme, não é só lá fora, é aqui dentro também. Por quê? Porque a gente deixou do compromisso com o Senhor, adotou qualquer outra postura e seguiu a vida, seguiu tranquilo. Mas esse é um outro ponto, para um outro dia. Daí o povo sai, tem a queda e passa toda a história, e Deus vai perpetuando a sua graça através de Noé, através de Enoque, aí até chegar em Abrão. Abrão que teve o seu nome mudado para Abraão. Deus faz uma promessa para ele. E o que Adão mais queria na vida dele, gente? Com certeza era uma BMW, não era? Não? Não era? Ih, gente, tá errado aqui. Não, brincadeira, só para vocês verem se vocês estão acordados. Abraão, ele queria um filho, para ele era muito importante. E Deus falou assim, olha, em outras palavras, eu vou te dar mais que um filho. Eu vou te dar um filho e você será pai de nações, pai de multidões. E todas as nações da terra serão benditas através de você. Agora pega um homem dos seus 90 e poucos anos e fala isso para ele, explica isso para ele. Vai bugar a mente dele. Mas Deus sabe o que está fazendo porque está no controle. E aí vem Isaac, e Isaac gera Jacó, Abraão, Isaac gera Jacó gera 12, 13 filhos, vem José, vai para o Egito, acontece toda a situação, e aí José abençoa o Egito de forma extraordinária. Deus, através de José, abençoa o Egito de forma extraordinária. E o povo hebreu se multiplica ali, mas um dia esquecem-se os feitos do Senhor. E aí começa o jugo de opressão, e os hebreus se tornam escravos. Até que Deus levanta Moisés e faz a promessa de libertar o povo, e liberta o povo, que vai peregrinar por 40 anos no deserto, até morrer todo mundo da antiga geração, e suscitar pessoas com coração maleável, um coração humilde e rendido ao Senhor. E aí o tempo vai passando, entre altos e baixos, vem Jesus. Sim, Jesus, aquele que a gente lê nos evangelhos, o filho da virgem, o filho do Zé e da Maria. Ele vem, ele nasce de uma virgem, ele cresce em santidade, ele faz o que precisa ser feito, ensina o que precisa ser ensinado em 3 anos, é um pouquinho antes que ele deu umas aulas por uns figurões do tempo. E aí, Jesus, ele morre na cruz para levar sobre si, como nós cantamos, o peso do nosso pecado, e ele paga a nossa dívida. Ele diz, está consumado, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Acabou.
o véu se rasga, a terra treme, vocês conhecem a história. Só que antes Jesus ele falou assim: eu vou, mas eu não vou deixá-los órfãos, eu vou enviar o Consolador. Eu vou, mas eu não vou ficar, eu volto para buscar vocês. E aqui a gente começa a ver que o que eu falei no começo tem um fundamento, não é heresia. Deus, ele é reto, ele é linear naquilo que ele diz. Então ele tem o começo na criação, aí dá o problema da queda, ele faz uma promessa de redenção, ele cumpre essa promessa de redenção e ele virá com a consumação. Onde é que a gente se encaixa nessa grande história de Deus? Ora, Jesus ele vai orar por nós em João 17, 21 e 23, e ele vai falar isso aqui, ó, ao Pai, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como tens amado a mim. Jesus fala muito fala muito unidade aqui. Primeira coisa, Jesus orou por mim e por você, antes mesmo da gente existir. Eu não sei qual foi a dinâmica ali, mas ele já em carne sabia da nossa existência. E ele ora, ele tem esse cuidado de dedicar tempo em oração por nós. E a outra coisa que esse texto aponta para mim e para você, além de nos localizar nessa grande história de Deus, é que há um desejo no coração de Jesus de que nós nos tornemos um, de que haja entre nós unidade, porque o próprio Jesus vai dizer que o reino dividido não prospera, ele não subsiste. E como pode o Pai, o Filho e o Espírito terem uma família desunida? Como pode não haver união entre os irmãos? E tudo isso que a gente vem aprendendo sobre trauma, sobre família, só me faz pensar nessa oração de Jesus, sobre sermos um de forma madura, porque convenhamos, irmãos, relacionamento não é difícil, não é fácil. Você conviver com pessoas que pensam diferente, sentem diferente, seja seu cônjuge ou não, é muito difícil. E aí, acerca dessa unidade, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Efésios. Jeová da glória. Quase que eu coloco o negócio aqui, quero outro negócio. Abrir a Bíblia de vocês em Efésios, capítulo 4. E eu gostaria que nós lêssemos brevemente do 10 ao 14. E fala assim, ó. Eu vou esperar vocês acharem. Só um parênteses, a carta que Paulo escreve aos Efésios, ela foi escrita entre 60 e 64 depois de Cristo. Paulo estava em Roma, do mesmo lugar onde ele escreveu para Colossos, do mesmo lugar onde ele escreveu para os Filipenses também, para Filemão. E desse lugar ele teve tempo suficiente para mostrar a planta do que seria ser unido para a igreja. E aí nesse texto, todo mundo achou? Amém, glória a Deus. Diz assim: aquele, Jesus, que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmão, no 14 vai dizer: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Irmãos, Paulo está falando para que nós cheguemos, eu vou destrinchar o texto, mas uma coisa que me chama a atenção é quando ele fala para que nós cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. O que é ser perfeito? A gente aprendeu no nosso contexto ocidental que ser perfeito é não ter defeitos, mas em termos bíblicos,
No original mesmo, esse perfeito quer dizer teleios, que se refere a algo que é completo, terminado ou mesmo maduro. Quando Paulo está dizendo que Deus designou cada um dentro deste grande corpo, dentro dessa grande instituição chamada família de Deus, ele está dizendo que esses papéis foram estabelecidos a fim de que houvesse aperfeiçoamento, amadurecimento e o conhecimento de Deus. Aí, eu fico pensando no seguinte: a gente lê esse texto e o que ele tem a ver com a gente? Irmãos, lembra que eu falei que Deus ele faz começo, meio e fim? Nós cantamos hoje, o João ministrou sobre isso hoje, sobre os sinais dos fins dos tempos. Nós estamos entre o meio e o fim de todas as coisas. E por favor, eu não quero entrar em nenhum mérito escatológico. Eu estou falando de como Deus estipulou a sua história. E nós estamos vivendo os últimos dias. E muito se ouve sobre isso. Jesus, ele vai voltar em breve. Depois você dá uma olhadinha em Apocalipse 3:11, ele vai dizer: eis que venho sem demora, conserva o que tu tens para que ninguém te roube a tua coroa. Jesus vai voltar em breve. E quando vai ser isso? Ele não deixou uma data, mas ele deixou algumas dicas. Primeira coisa que Mateus 24 fala: os sinais dos fins dos tempos. Aí me ajuda a conferir para ver se eu não estou ficando muito maluco. Rumores de guerra, tem isso? Pestes, doenças, tem isso? O amor de quase todos se esfriando, tem isso hoje em dia? Eu estava falando mais cedo que uns anos atrás eu vi uma reportagem que falou que um padrasto, ele matou o seu enteado por um pedaço de bife. Vocês estão entendendo que um adulto mata uma criança por um pedaço de bife? Com perdão da expressão, mas que raio de adulto é esse? A pessoa que, mesmo não sendo pai biológico, precisava ser madura a ponto de saber se relacionar com uma criança. Se não entregar para ela o raio do pedaço de carne, dividir com ela e ainda ensinar um princípio. Mas nós não estamos aprendendo muito nos dias de hoje sobre princípios. E é por isso que a gente não amadurece. O segundo sinal é quando o evangelho do reino for pregado a toda a terra. Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, eu amo uma canção que se chama Maranata, e eu amo pensar na volta de Jesus. Para ser bem honesto, eu não pensava muito nisso até uns anos atrás. Mas quando eu canto essa canção e quando eu penso nele saltando sobre os montes de Jerusalém e tocando na terra novamente, fendendo a terra novamente, tudo que está descrito na Bíblia, me vem um grande temor, um grande peso de responsabilidade. Porque existem muitas pessoas que, hoje na igreja nós temos duas frentes: a dos que não ouviram o evangelho do reino e a dos que ouviram, mas não viveram. E aí Deus vai se delongando, vai demorando um pouco, porque a demora de Deus significa misericórdia. A paciência do Senhor é misericordiosa. E aí Ele vai dando oportunidade para quem não conhece, que conheça, e quem conhece, mas não vive, se arrependa e volta. E pasmem, tem muita gente que conhece, nunca foi para fora, mas como dracma perdida ficou aqui dentro. E eu não digo aqui dentro só da instituição Igreja Batista Reviver, eu digo da igreja, do corpo de Cristo. E o terceiro sinal é quando houver uma igreja que seja como uma noiva adornada, sem mácula ou ruga, quando houver uma igreja madura. Efésios 5, 25, 27 vai falar: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Pouquinho depois, Paulo vai falar assim para eles: e grande é esse mistério, o mistério do matrimônio, porque o matrimônio dá origem a uma família,
E essa família aponta para um relacionamento entre a igreja e Jesus, a noiva e o noivo. E é dali onde começa, ali onde se tem início a uma família. Então, existem vários sinais durante a Bíblia que apontam uma coisa em Deus, além da sua graça, do seu amor, esse anseio que ele tem de ter um relacionamento saudável. Porque quando Paulo fala sobre essa apresentação de uma igreja gloriosa, primeira coisa, você não se torna glorioso se você não conquistar nada. E a igreja por si só não conquistou nada, quem conquistou foi Jesus. Então a gente precisa começar a pensar, o que eu estou tentando conquistar com a força do meu braço que Jesus já conquistou por mim? Porque aí eu paro de dispensar energia com coisas que são vãs. E aí, voltando para esse texto de Efésios 4:10, o apóstolo Paulo vai dizer que alguns papéis foram estabelecidos para isso, né? Especificamente, ele vai falar que a uns, no versículo 11, Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu vou passar rapidinho por cima desse assunto, mas eu peço a sua atenção porque ele é importante. Quando Deus estabelece esses 5 ministérios, é para que a igreja funcione no seu perfeito estado, na perfeita forma que Deus planejou. E honestamente falando, a minha mensagem, de manhã ela foi para um outro lugar, mas hoje eu realmente entendi do Senhor, durante o começo do culto, de que eu tinha que abordar isso. Porque tendo em vista que Jesus está voltando, nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, nós somos filhos. Amém? João 1,12 vai dizer, e a todos quanto nele creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 13, os quais não foram gerados segundo a vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas gerados segundo a vontade de Deus. Esse é meu texto preferido da Bíblia. Nós fomos feitos filhos de Deus uma vez que aceitamos Jesus. Uma vez que nós o recebemos, o que ele fez, a justificação que ele nos traz, nós fomos enxertados como ramo nessa oliveira, nós somos trazidos para a mesa, mesmo não sendo parte da família, por conta do pecado. Na verdade, nós sempre fomos parte da família, o ponto é que a gente se excluiu, né? Enfim, e aí ele vai falar o seguinte, então, que Deus estabeleceu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu vou começar falando um pouquinho dos profetas. Esse ensino, eu gosto muito dele porque ele traz além da identidade de filho, ele traz um posicionamento ministerial para cada um de nós. Então, quando fala sobre profetas, a gente pode comparar, por exemplo, com os dedos da nossa mão. Então, o profeta é esse moço aqui que aponta. E aí, todo mundo, às vezes, em alguns lugares, tem medo do profeta, porque, meu Deus, vai revelar meu CPF, meu RG, vai revelar quanto eu tenho na conta e sabe que eu não quero ofertar. Bobagem. O profeta, ele aponta o pecado. Olha para Natan, ele chega para Davi e fala, meu filho, você está errado. Você pisou na bola. Mas e aí? Só isso que um profeta faz? Não, ele aponta o pecado, mas ele também aponta o caminho do arrependimento. O papel do profeta não é julgar e estabelecer juízo mais. O papel do profeta é apontar o pecado, apontar o caminho para o arrependimento e apontar para Cristo, porque o Espírito de Cristo, o testemunho de Jesus, é o Espírito da profecia. Então, uma profecia que não aponta você para Jesus, que não está fundamentada na Bíblia, ela é uma falsa profecia. E é a respeito desses falsos profetas que o Senhor nos adverte sobre os últimos dias, porque eles vêm falando aquilo que enche o nosso coração. Por isso, muito cuidado com esses assim diz o Senhor. Gente, eu não estou falando contra o profético. O Senhor me chamou como um profeta, isso não me faz melhor que ninguém. Essa é parte da minha vocação, mas eu estou dizendo assim, cuidado, porque às vezes estão dizendo, assim diz o Senhor, e o Senhor está de boca fechada, porque a pessoa não soube discernir. Então, se a pessoa não souber discernir, a Bíblia manda julgar a profecia, não o profeta. Lembra que eu falei que a gente é filho? Se nós somos filhos do mesmo pai, significa que nós somos o quê?
Irmãos, exatamente. Se eu sou irmão do pastor Maciel, eu não vou chegar para ele, seu herege, seu falso profeta. Então, aqui, deixa eu te falar. Você me falou, eu entendi, eu sei que você está aprendendo como eu a ouvir a Deus, mas isso não fez sentido. Uma vez eu entrei numa situação que a mulher ficou brava comigo quando eu falei para ela que não fez sentido, e tava tudo bem, nós somos humanos, mas a gente aprendeu a assumir uma postura de anjo que nós não fomos chamados para ser. Daqui a pouco eu falo disso. Profetas. Segundo, evangelistas. É esse dedo maior aqui, o dedo médio, que é o mais alto. Porque o evangelista, ele é a pessoa que vai mais alto, ele voa mais alto, então ele vai. Aonde ele está, ele vai trazendo o povo. Vem, aceita Jesus. Não, e o evangelista, ele é meio barulhento. Ele vai, ele ora, ele vai, ele prega, ele vai, ele cura, ele vai, ele expulsa a capeta, ele vai e ele traz o povo. Porque ele entende que há uma necessidade de que as pessoas aceitem Jesus. E isso não está errado. Depois Deus dá os pastores, que é esse dedo aqui, representado por esse dedo, dedo anelar. O pastoreio fala de um lugar de aliança, fala de um lugar de comunhão, fala de um lugar de quando tem uma bucha, o pastor precisa, ir lá resolver. O pastor precisa ir lá, então, pelo amor de Deus, valoriza o seu pastor, valoriza o evangelista da casa, o profeta da casa, valoriza todo mundo. Aí o pastor é ele que vai trazer e vai ensinar, então vai dar os primeiros passos, vai discipular, vai cuidar e trazer, apontar o caminho da mesa. Porque o profeta fala o que vai acontecer, o evangelista traz para casa, o pastor ensina a sentar na mesa. E aí quando senta na mesa, o pastor ele tem muita demanda dentro de um ministério. E a partir dessa demanda ele precisa de ajuda para continuar ensinando, não porque ele não é capaz, mas porque Deus firmou a identidade de filho como que para cuidar desse relacionamento. E aí ele precisa desse carinha aqui, o mestre. O mestre, ele é a pessoa que ensina nos mínimos detalhes. E como mestre, ele entra em lugares onde os outros não conseguem entrar. Então ele vai trazendo os detalhes que cooperam para que esse fundamento que já foi assentado pelo pastor, pelo evangelista, pelo profeta, ele possa se tornar cada vez mais sólido. E ele vai colocando vigas até que algo possa ser construído. E por último, vem o apóstolo, que é esse amigo aqui. O apóstolo, ele toca todas as vertentes dos 5 ministérios, porque é ele quem supervisiona os fundamentos. É ele quem observa como a cultura do reino está sendo aplicada. E irmãos, de coração, a gente nunca precisou tanto nas nossas vidas de que os 5 ministérios fluíssem de forma saudável dentro das igrejas como hoje. Porque cada vez mais o amor está se esfriando, cada vez mais as coisas estão piorando e a verdade ela está tendendo a se extinguir. Aí já tem uns mais radicais que já pega a placa e já sai e vai militar na Avenida Paulista, lá não sei aonde, vocês estão errados, e aborto não, e tarará, tarará. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, o Nazareno, está errado. E tem muita coisa errada na nossa sociedade. Mas o que vai transformar isso não é a nossa militância, dizendo vocês estão errados, ou isso ou aquilo está errado. Você sabe o que denuncia uma nota de 100 falsa? É quando você põe ela do lado da verdadeira. Então, se eu estou sendo um falso profeta, um verdadeiro profeta vai denunciar. E aí começam as perseguições da igreja. Por quê? Aqui a gente não tem como no Irã e nos países árabes uma perseguição religiosa intensa, mas é uma perseguição intelectual. A igreja, ela deve estudar, deve se posicionar, deve ser trazida para influenciar a cultura, os intelectuais, mas ela não pode se permitir ser colocada nessa caixa de intelectualismo, porque senão a gente vai ser puxado só para a letra, e só a letra mata, porque ela precisa do Espírito para vivificar. Em outras palavras, não adianta eu falar tudo isso e não viver. Não adianta você ouvir tudo isso e amanhã ser só mais uma segunda-feira.
O que vai combater a cultura das trevas é justamente o estabelecimento da cultura da luz. E qual é essa cultura da luz? É justamente esse lugar de família no Senhor, onde eu entendo que o Pai me fez filho através de Jesus, e como filho eu tenho sim meus privilégios. Eu posso chegar na casa do meu pai e falar com ele, abrir a geladeira e pedir coisas, e contar para ele como foi meu dia, mas eu também tenho responsabilidade de como irmão. E aí pega um pouquinho, né? Que como diria minha mãe, a gente gosta, eu pelo menos, deixa eu trazer para mim, e você, se quiser, pega um pedaço desse bolo. Mas a gente pensa muito no venha a nós. Mas e o vosso reino? E o irmão que está do lado? Irmãos, eu já estive em lugares e lugares, e eu não vou olhar o que está errado não, mas eu já vi situações de existem pessoas morrendo do seu lado, e às vezes você só falou, opa, tudo bom, Pai do Senhor, e foi embora. Se você pergunta, eu passei um tempo na Alemanha, se você pergunta para um alemão, como você está? Ou você fala oi, ou você pergunta como você está, porque ele acredita que você quer saber. E se você pergunta, é porque você tem interesse. E às vezes a gente não faz nem isso. Aí a gente quer fazer missões, a gente quer pregar o evangelho pelas nações, mas a gente não olha para o vizinho. Meu Jesus! Aí a igreja vai crescendo desordenadamente dentro do corpo, sabe como que? No lugar de trazer vida, ela cresce como um câncer. Sabe o que é o câncer? O câncer é um amontoado de células que crescem desordenadamente e prejudicam o organismo vivo. E aí elas tornam ele doente a tal ponto que ele morre. Mas glória a Deus que Cristo é o cabeça da igreja e Ele não deixa o seu corpo morrer. Porque por mais que todo o corpo possa ser doente, Cristo é saúde. E é em Cristo que nós aprendemos muitas coisas, inclusive duas. Primeiro, a gente precisa sair desse lugar de idolatria, esse lugar de ser anjo, de ser super-herói. Por quê? Êxodo 32, Moisés sobe para o monte, fica lá uma temporada com Deus, sabendo tudo que era para fazer. O povo vê que Moisés não volta, ele fala para Arão o seguinte: Arão, dá-nos deuses. Gente, quem que era Arão em nome de Jesus Cristo? Irmão de Moisés, amém, irmão de Moisés. Mas ele era aquele que segurou o cajado de Moisés. Ele viu o mar abrir, ele viu o cajado virar cobra, viu as 10 pragas do Egito, viu tudo. E aí quando o povo fala, dá-nos deuses, o que ele faz? Dá seus brincos, dá suas joias, vamos fundir um bezerro de ouro? Irmão, Pedro vai falar na sua primeira carta que nós somos chamados como nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Enquanto filho, a minha responsabilidade é zelar por essa cultura familiar dentro da minha casa. Cultura, culto, cultivare, é cultivar esse relacionamento familiar com Deus. Se eu sou um sacerdote omisso, eu vou ser igual a Arão, sabe por quê? A omissão de Arão foi plataforma para a idolatria do povo de Israel. E daí eu vou ter muita gente dentro de igrejas, dentro de templos, cenáculos, como você quiser chamar, que mesmo não adorando a uma imagem, adora suas próprias misérias, adora seus próprios traumas, adora seus próprios ídolos, o carro, o dinheiro, o marido, o amigo, o título, a postura. Ei, Deus não te chamou para o serviço. Se Ele quisesse servos, Ele já tinha os anjos, e olha que Ele ama os anjos. Ele te chamou para relacionamento. Então antes de eu subir aqui, se eu não me relacionar com Deus, eu estar aqui hoje é uma piada sem graça, você pode ir embora. Porque você não veio ouvir o Lucas. Você não veio ouvir o que o Lucas pensa, você veio ouvir uma palavra que vai te vivificar. E aí quando Arão ele promove isso, Moisés vem e fala, faz o mesmo princípio de Deus, joga a tábua da lei no bezerro de ouro, bota todo mundo para correr e fala, vocês vão ter que decidir. E há um tempo, irmãos, que nós temos que decidir se nós vamos seguir ao Senhor ou se nós vamos seguir os deuses do nosso coração. E falando um pouco sobre idolatria, os ídolos do nosso coração, nem sempre eles vêm numa imagem de gesso ou de pedra.
Nem sempre eles vêm em forma de carro, em forma de casa, em forma de pessoas. Pasmem vocês. A nossa idolatria, às vezes, ela acontece com o próprio Deus. Quando isso, Lucas, para de heresia? Não é heresia, não. Quando eu aprendo a me relacionar com um Deus que é mau, irado, castigador, um Deus carrasco, e aí eu tomo aquela imagem falsa de quem Deus é, ou no mínimo incompleta, e vivo a partir daquilo. Deus é justo, sim ou não? Ele é amor, sim ou não? Deus, ele vai exercer juízo sobre a terra, sim ou não? Um atributo de Deus não anula outro atributo de Deus. Ao contrário, só afirma o caráter dele, que é bom e perfeito. Mas eu não posso viver com 10% de Deus. Eu não posso me relacionar 50% com Deus. Ou é tudo ou é nada. E nós estamos caminhando para esse tempo de que nós precisamos nos decidir. Aí, falando um pouco de mim, para não ficar muito generalista, porque eu só tenho 13 minutos. Como essa palavra, ela tem tocado o meu coração. Primeiramente, eu estou entendendo esse meu lugar de filho e de irmão. Eu vim de um lugar onde tudo girava muito em torno de vida financeira. E eu tinha receio de pedir as coisas para Deus. Eu tinha receio de comunicar minha necessidade aos meus irmãos, porque eu falava, o pessoal vai achar que eu sou mercenário, não missionário. E aí são traumas que, como a gente viu aqui, que foi falado durante essas últimas semanas, que eu precisei ir vencendo. Então eu tenho acesso ao meu pai quando eu preciso, mas eu também, Romanos 5 vai falar sobre comunicar a necessidade para os santos. Eu posso falar com os meus irmãos, não só financeiramente, mas de alguma necessidade do meu coração. Ah, mas eu não confio em ninguém. Tá bom, vai lá, esperta, faz igreja sozinha. Faz igreja sozinho, vive o corpo sozinho, só a mãozinha lá da família Adams. Não, pelo amor de Deus, nós precisamos entender que somos filhos e somos irmãos, e viver isso completa, dá sentido à mensagem da cruz, que é o Deus eterno, traz para nós a oportunidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso que Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, irmão, não é pegar um madeiro e sair peregrinando por aí, é entender esse relacionamento vertical e esse relacionamento horizontal. E é isso que eu estou pelejando, tentando aprender, porque é muito mais fácil viver sozinho. É muito mais fácil não ter que prestar conta para a Tatiele e falar, eu vou fazer do meu jeito. É muito mais fácil acordar e ser barulhento como eu sou e largar a casa lá. Quem quiser dormir, que lute. Porque eu sou feliz assim. Mas até que ponto a minha felicidade pode provocar infelicidade no outro? Até que ponto o meu orgulho pode ferir o outro? Até que ponto o meu coração vai ter voz e me enganar para subir aqui e de repente falar alguma coisa que emocione vocês, só para vocês ficarem glória a Deus e vir à igreja, só para acariciar meu ego fragilizado? Não, irmãos, eu estou vivendo isso na minha pele, e é difícil, e aí quando a gente assume isso em púlpitos ou em qualquer lugar, nossa, mas o missionário não era perfeito, mas o irmão não tem, crente não é perfeito, pelo amor de Deus, você pode dizer crente não é perfeito? Muito obrigado, crente não é perfeito, ele está em fase de regeneração, então vamos lá. Eu estou aprendendo que como irmão eu posso falar, olha, eu cheguei atrasado em tal lugar, como ficou o teu coração? Lucas, eu fiquei mal, me perdoa. Olha, você fez isso, o que você quis dizer? Porque eu fiquei chateado. Ah, eu não quis dizer esse, então tá bom. Ah, eu quis dizer não, então ó, por favor, não faz mais. Me perdoa por ter ficado chateado, eu te perdoo também. Irmãos, isso é família. Agora eu fico doidinho, e aí eu vou para minha caverna, eu vou lá me esconder atrás da moita, e tipo, ele que vem me procurar. Mas um inocente assumiu a culpa de todos, por amor. Aí eu quero pregar o evangelho na África, na Europa, aonde quer que eu queira, mas eu não consigo viver esse evangelho. E acerca disso a Bíblia vai dizer que só gritos vazios Deus não ouvirá. Outra coisa que eu estou aprendendo é essa restauração de sacerdócio.
Nós somos sacerdotes. Eu sou honesto, tem horas que eu quero ficar assistindo minha série lá no Netflix, mas aí eu vou lá, Senhor, Pai, está complicado, não quero orar não, quero ficar no Netflix, quero dormir, quero fazer qualquer coisa. Irmão, você faz? Eu faço. Você não faz? Me ensina. E aí eu vou para Deus e eu trago a verdade do meu coração, como a Tatiele disse, e daqui a pouco, irmãos, nem sempre Deus fala no fogo, na tempestade, no mistério, no lá. Às vezes é na brisa suave. Às vezes Ele não vai te falar nada, mas Ele vai estar lá desfrutando do seu relacionamento com Ele e te permitindo desfrutar desse relacionamento com Ele, com o seu Pai. Então nós somos sacerdotes. E é interessante que na igreja de Éfeso havia um templo que era a 7ª maravilha do mundo, Diana, deusa da fertilidade, da maternidade. E uma das formas de culto a essa deusa eram sacerdotisas que eram prostitutas cultuais, ou seja, homens, talvez mulheres, iam até lá, tinham relações sexuais com elas para cultuar essa deusa da fertilidade e da maternidade. Irmãos, prostituição, o que é prostituição? É todo e qualquer relacionamento sem compromisso. A gente aprendeu que quanto mais oração, mais poder. Mentira. Por quê? Porque o poder da oração não está em quem faz, está em quem ouve. Quando eu vou falar com Deus, é o momento em que Ele me tira de mim e coloca Ele em mim. Então o meu compromisso não tem que ser, aliás, o meu relacionamento não tem que ser baseado nesse interesse, eu vou lá buscar algo. Chega de virmos buscar, o pastor Maciel falou isso alguns dias atrás. Nós precisamos vir dai graça, dai glória, ó filhos dos poderosos ao Senhor que é digno, Salmo 29. Então eu entendi que eu preciso comprometer o meu coração com Deus. E aí eu chego lá, Deus, que estava lá querendo assistir Grey's Anatomy. Jesus me segura, mas eu estou aqui porque eu entendo que você é importante, eu quero ter compromisso contigo. Eu entendi que essa omissão, não somente do meu relacionamento, mas de trazer verdades que eu acredito, ela também prejudica esse lugar de sacerdócio dentro de casa. Por quê? Uma vez no trabalho a moça falou assim, tipo assim, fala que eu não estou, fulano ligou, fala que eu não estou, eu falei, desculpa, eu não minto. Aí o Espírito Santo, oi? Eu falei, oi, tudo bom? Tudo bom? Eu falei, e aí? Bom aqui, né? Ele falou, agora me explica um negócio, você pediu desculpa por fazer o que é certo? Se fosse eu tinha falado, você está maluco? Eu falei, eu pedi, né, Deus? Aí eu percebi uma coisa, quão comprometido meu coração estava, e se eu não vigiar a respeito disso, quão comprometido meu coração estaria para ter a aceitação dos outros, porque eu pedi desculpa por não mentir. Eu estou maluco, eu estava maluco, aliás. E aí Deus vem e fala assim, não se omita. Não se omita, Lucas. Não troque o seu culto por serviço. Não faça uma performance só para ser aceita. Existem os que foram chamados para papéis específicos, mas todos são filhos. E antes do seu serviço, Deus quer o seu coração. Salmo 24, quem poderá subir o monte do Senhor? O de mãos limpas e coração puro. Mão fala de serviço, o coração fala de intenção do coração. Quanta gente de mãos limpas, mal intencionada nos púlpitos, nas empresas, nas escolas, nas faculdades. Irmãos, é tempo de se posicionar sobre a verdade da família de Deus. E não promover mais idolatria. Não depender de terceirizar meu relacionamento com Deus para o pastor. Você tem um problema? Pode vir conversar com o pastor, não pode, pastor? Pode vir conversar com o pastor Everton também, pode conversar, mas saiba, mesmo vindo, você também tem acesso, você tem autonomia, você é filho, e é isso que Deus está gritando aqui todos esses dias e muito antes da gente chegar, porque a gente não é superstar, entende? E aí, para encerrar, tudo que nós temos aprendido vai culminar em maturidade e unidade. Por quê? Porque a maturidade relacional, no meu relacionamento para com Deus e para com o meu irmão, vai me fazer entender que eu posso sim reconhecer o meu erro, tanto diante do Pai como diante dos meus irmãos, eu posso reconhecer a minha vulnerabilidade diante do meu Pai e dos meus irmãos, e posso acolhê-los também.
posso me preocupar. Ô Zé, como é que você tá? Tô bom. Ah, não tô muito bom não, tô triste, briguei com a esposa, tá tudo bem. Você não vai deixar de ser de Deus. Hoje tá difícil, tá uma luta. Não, essa maturidade vai ensinar a gente a ser como Paulo, que para não escandalizar os judeus, vai lá e circuncida o menino Timóteo. Irmão, circuncidar, Paulo teve que tocar na intimidade de Timóteo e cortar o prepúcio do órgão genital dele, do pênis dele. Só que o que acontece? Às vezes a gente entrega a nossa intimidade para alguém que toca a gente de forma abusiva. A gente confia o nosso coração a alguém que toca a nossa intimidade, o nosso coração de forma abusiva. Mente pra gente, engana a gente, trai a gente, desrespeita a gente e sai como se nada tivesse acontecido. E hoje eu entendo que se você é essa pessoa, o Senhor está dizendo, olha, eu estou restaurando o seu lugar na família e como sacerdote, eu estou restaurando esse ambiente onde você pode se sentir confortável para ser vulnerável. Porque a vulnerabilidade é o que destrói o orgulho e a idolatria. Tudo isso vai apontar para uma palavra. E eu acredito que de tudo que a gente aprendeu todas essas semanas, é uma coisa que tem me marcado muito. Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade acerca do quê? De não tomar esse período como mais uma visita missionária que eu faço ou que vocês recebem, como mais conhecimento que eu não vou praticar amanhã, ou como mais uma mensagem. Antes, eu tenho a autorresponsabilidade de saber que eu estou numa jornada que tem, como nós falamos, começo, meio e fim, e que no fim dessa jornada eu vou encontrar o amado da minha alma, que em breve vai voltar para buscar uma igreja madura e unida, não uma creche. Agora eu te pergunto, o que você pode aprender com tudo isso? Porque esse está sendo o meu processo de colocar meu coração para fora, engolir o meu orgulho, matar o meu orgulho, de não querer se expor, de querer ser independente. Mas e você? Como você pode sair daqui hoje mais maduro do que você entrou? Essa é a minha reflexão que eu queria propor. Amém? Eu posso orar? Amém. Fica à vontade para ficar de pé ou para ficar sentado. Espírito Santo, você é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E você é quem sonda as nossas mentes e esquadrinha os nossos corações. Vamos lá, meu amigo. Seja livre para fluir no nosso meio. E para acessar os corações que estão feridos porque alguém foi abusivo. Corações que se excluíram da mesa, de um lugar de mesa da tua família, por conta de uma briga, por conta de um trauma, por conta de um problema. Eu oro, Espírito Santo, para que você venha tocar em cada ponto de dor na alma dos meus irmãos, caso eles ajam, e se houverem, venha com cura agora, mostrando esse lugar de que o perdão, ele revela a nossa maturidade. Se eu não estou conseguindo perdoar, se eu não sou maduro, está tudo bem também. Hoje é um dia de decidir tornar-se. Hoje é um dia de decidir tornar-se. Hoje o Senhor está estabelecendo mais verdades. E essa verdade, ela nos ofende porque confronta a mentira que carregamos. Mas eu te peço, Espírito Santo, meu amigo, confronte-nos em amor. Porque o seu confronto, ele é verdadeiro e amoroso. E faça com que nós enxerguemos aquilo que nós precisamos nos arrepender. Não só da boca para fora, mas com o nosso coração. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor traga de volta filhos à sua mesa, filhos que foram para longe, se perderam, saíram da sua família, se excluíram, mas também filhos que ficaram perdidos dentro de casa. Eu oro, Senhor, por essa restauração desse lugar de família na mesa do Senhor, na mesa do banquete, e que como aquele pai que recebe os seus filhos, você possa encontrá-los, Pai, de braços abertos, trazendo uma nova etapa na caminhada ao trocar as sandálias, uma nova veste de justiça para cobrir as vergonhas que já foram justificadas por Jesus e restaurando a autoridade, a importância nesse lugar da família, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigado. Você é filho. Amém? Obrigado por me ouvirem. Deus abençoe.
Glória a Deus, irmãos. Palavra abençoada aos nossos corações. Deus continue te abençoando. Amém, Lucas? Você é uma bênção, juntamente com todos os missionários, Tatiele, em nome de Jesus, que Deus possa continuar abençoando vocês. Irmãos, eu só esqueci de uma coisa. Nós precisamos orar pelos aniversariantes da semana. Em nome de Jesus, você que aniversariou ou vai aniversariar, saia do seu lugar, eu quero orar por você e a gente vai encerrar. Rosana, em nome de Jesus, eu estou de olho no você. Juninho Ares, dia 1º, já foi há muitos anos, né, Juninho? Mas vamos orar pelos aniversariantes. Tem mais alguém que vai fazer aniversário? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, pela vida da Rosana, pela vida do Juninho. Você pode estender suas mãos para cá, vamos abençoar a vida deles. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos, pela vida do Juninho, pela vida da Rosana. Obrigado por eles estarem mais um ano na tua casa, iniciando, ó Deus, esse ano na vida dos teus filhos, celebrando o teu amor, a tua bondade. Que seja sobre eles a tua bênção, continue fortalecendo a fé, trazendo, Pai, a tua graça, o teu renovo, a tua unção no coração dos teus filhos, para que eles possam caminhar em ti, Senhor, e gozar na tua presença todos os dias. Ser com eles, ó Pai, por onde eles forem, por onde eles passarem, a tua mão, Pai, seja com os teus servos. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos. É essa oração que fazemos a ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Rosana, Deus abençoe, Juninho, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês e com todo o povo que aguarda ansiosamente a vinda de Cristo Jesus. E o povo diz: amém. Deus abençoe. Está encerrado. Uma ótima semana no nome de Jesus.